Olá, meu nome é Paulo Marsaioli, eu sou autor do blog Esperando Paulo, que é um espaço onde publico resenhas de literatura, de história, de política, com uma ênfase aí em história do Brasil, literatura brasileira, sempre dentro de um viés nacionalista e anti-imperialista. Hoje eu vou falar um pouco para vocês desse livro aqui da escritora carioca Alda Gisa Neri. É um livro aí que foi publicado, eu estou com a edição bem antiga, né, da livraria José Olímpio Editora, é uma editora que já não existe mais, mas que tem uma importância aí na publicação de grandes escritores, né? Então Graciliano Ramos, Raquel de Queiroz são dessa editora. Então eu encontrei esse livro num sebo, e sempre, se vocês tiverem algum sebo e verem algum livro dessa editora, vocês podem comprar, que certamente são bons livros, né? Pessoalmente eu fiquei bastante surpreendido, não conhecia essa escritora e fiquei assim fascinado pela forma como ela escreve, é algo bastante fora do comum, né? É uma sensibilidade assim dilacerante, né? Que ela chega, em determinado momento ela fala que a própria sensibilidade dela é monstruosa, porque ela tem uma capacidade muito grande de introspecção, de olhar para si própria, de olhar para os outros, e através disso ela tem um sofrimento muito grande em torno disso, né? Então eu fiquei bastante impressionado, né? Falar um pouco sobre quem é a Alda Gisa, né? Ela nasceu em 1905 no Rio de Janeiro, né? Ela se casou muito cedo, né? Ela se casou aos 15 anos com um pintor que chama Ismael Neri, que é um pintor que teve a sua importância no Brasil. Ele foi um dos precursores do modernismo nas artes plásticas, né? Então trouxe influências do expressionismo, do surrealismo, era um intelectual, né? E um detalhe interessante é que a Alda Gisa, ela casou muito jovem, com 15 anos, e ela não teve uma formação escolar, né? Ela não, obviamente, também na década de 30, 40, então as mulheres não cursavam o ensino superior. Era o universo, né, cultural, as possibilidades de desenvolvimento intelectual das mulheres eram muito limitados, né? E ela se casou com esse pintor, e ela pôde, nos saraus, das reuniões que ele fazia com os amigos, com intelectuais, para discutir arte, ela pôde ter um pouco desse contato, né? Mas ainda assim não deixa de ser bastante impressionante, como uma pessoa aí que realmente... a única experiência de escolaridade que ela teve é quando ela era criança. Ela conta isso no livro, né, que ela ficou um tempo num colégio de freiras, né, o que gerou muita revolta nela, porque desde criança ela era uma pessoa muito sensível e via muitas contradições lá dentro. Então ela acabou sendo partidária das órfãs, que eram as meninas que eram mais rejeitadas nesses espaços. Ela conta isso na história, que ela consolidou o temperamento dela sempre muito preocupada com aqueles que são oprimidos, aqueles que são mais fracos, né? Mas em todo caso ela não teve uma formação escolar, né, nenhuma, e ainda assim ela conseguiu conquistar um papel importante, ainda que não seja talvez conhecida como ela merecesse, mas na literatura brasileira. Depois ela foi ser jornalista, o marido dela faleceu, ela teve 2 casamentos, chegou a ser deputada também, né? Foi deputada federal, né? E chegou a ser caçada na época da ditadura militar. Então ela teve uma importância grande, né? Ainda que talvez ela poderia ser mais conhecida, né? A gente está falando novamente de um contexto histórico em que as mulheres não tinham possibilidades maiores aí de uma participação na vida cultural brasileira, né? Então, algumas datas aí que a gente pode levar em consideração. Levando em consideração que ela começa a escrever na década de 30, o primeiro livro dela de poemas é da década de 30, então a gente teve em 32 a primeira lei que vai autorizar a mulher a participar das eleições, através da edição do Código Eleitoral Brasileiro, já na era Vargas, né? Sendo que o Brasil ainda foi precursor, né, desse sentido. O Brasil esteve à frente da maioria dos países na questão do voto feminino. O divórcio no Brasil é só de 1977. Então o casamento até então para as mulheres, principalmente, não era o caso da Alda Gisa porque ela casou por amor, né? Mas boa parte das mulheres estavam sujeitas a uma situação quase de prisão, né? Então temos poucos exemplos aí de mulheres como elas que tiveram aí uma possibilidade de conseguirem granjear um reconhecimento literário. A própria Raquel de Queiroz, que foi a primeira mulher que entrou na Academia Brasileira de Letras, isso aconteceu já na década de 70, né? O primeiro livro dela, que é o 15, ele é de 1930. Inclusive, no prefácio da última edição que eu li, o Graciliano Ramos, ele comenta, eu fiquei impressionado como que uma normalista, uma professorinhazinha do interior do Ceará é capaz de escrever, né, de Fortaleza, é capaz de escrever um livro desse, né? Impressionou o Graciliano Ramos, justamente pelo fato do livro ser de uma mulher, né? Esse livro aqui, ele tem um componente autobiográfico, né? Ela vai contar a história dela,
Só que ele não é uma biografia, né? Ele está muito longe disso. Ele é um romance com muitos lances de poesia, né? Em que ela vai estar menos preocupada em estar contando a vida dela assim como uma sucessão de eventos. Eu nasci em tal lugar, eu vivi em tal lugar, em 1900 e não sei o que eu fui para lá e para cá, meu pai era assim, meu pai se chamava tal. Mas ela vai lançando esses eventos para partir deles, é o ponto de partida para ela desenvolver aquilo que ela tem de melhor, que é assim, uma sensibilidade muito aguda, né? É isso que caracteriza essa personagem, essa protagonista. E é tão evidente esse aspecto aí de introspecção, de uma história que está muito mais voltada para reflexões interiores, reflexões em torno do que ela vê, das pessoas com que ela relaciona, uma capacidade de compreensão do outro, de si própria muito profunda, do que propriamente contar uma história, né? Então, desde a infância, ela vai começar a contar como que ela tinha muitas dificuldades, porque a sensibilidade dela já surgia naquele momento, ela não aceitava as explicações dos adultos, ela sempre questionava muito, né? Obviamente ela vai se reportar para a vida dela, então ela vai contar do casamento, e ela traça aí uma situação, ela casou por amor, que era algo talvez que não tivesse as suas dificuldades, ela casou com 15 anos de idade, rompeu com a família por conta disso, mas teve muitas dificuldades no relacionamento com o Ismael. Ela fala, né, que o que atraía ele, o que despertou o amor dela era a questão da inteligência, era um homem muito inteligente, mas que ele, assim, entre outras coisas, né, acho que uma das frustrações do casamento dela é que, mesmo com 10, 13 anos de convivência de casamento, ele tinha uma profunda incompreensão de quem era ela, né? Ela era uma pessoa que transbordava sentimentos, emoções, poesia, né? Ela, enfim, tinha muita sensibilidade, só que o marido via ela basicamente como uma boa dona de casa, uma boa mãe, né? E nada muito mais do que isso gerava uma frustração nela, né? Essa sensibilidade dela, que ela vai se reportar, também vai falar que é uma sensibilidade monstruosa, porque ela é dilacerante, ela faz com que ela, enfim, consiga compreender as coisas, ter uma dimensão das contradições da vida, mas faz também com que ela veja as coisas com resignação, né? Então, ela vai ter uma vida muito sofrida, né? O marido dela vai morrer jovem, ela tem uma relação muito complicada com a sogra dela, que, inclusive essa é uma coisa muito interessante, eu não lembro de ter visto em um outro livro, né? É a sogra dela, né? Ela vai morar com o marido, né? Na casa do marido, e lá mora a mãe dele, que é a sogra. Só que ela nunca se refere a ela como sogra, é sempre a mãe do meu marido. E eu tava lendo, você tá vendo, mãe do meu marido, mãe do meu marido, mãe do meu marido, é sempre mãe do meu marido. Ela nunca fala sogra, né? E aí a gente percebe depois quem que é essa personagem, né? A mãe do meu marido, né? A sogra dela era uma mulher que tinha alguns lances de loucura, impulsos violentos, né? É uma mulher que tinha muitas dificuldades com o filho, ela chega a culpar o filho dela pela própria doença, quando ele estava já no leito de morte, ela tinha laivos de loucura, em torno da questão também da religião, ela é uma pessoa muito religiosa, né? E eu acho que assim, ela causou tanto sofrimento para a protagonista que ela se refere a ela não como sogra, mas como mãe do meu marido, para talvez afastar um pouco minha relação de parentesco. Mas além disso, isso é uma coisa muito é um livro tão especial, tem tanta sensibilidade que você vai captando não só o que é dito, mas o que não é dito, né? Ela não faz alusão ao nome das pessoas. A gente só descobre incidentalmente algumas passagens que a protagonista, que é ela mesma, só que ela atribui para ela o nome de Berenice. Mas ela não fala quem que é o nome do pai, ela não fala o nome dos irmãos, ela não fala o nome da mãe, não fala o nome da madrasta. A gente termina o livro conhecendo a fundo o que foi o casamento dela. E ela não fala o nome do marido, né? Ela não dá nome às pessoas, e ela também não dá nome aos lugares. Então, assim, a gente não sabe se ela está falando do Brasil, se ela está falando de... ela também não faz alusão ao período histórico, né? Em uma determinada passagem que ela vai começar a falar um pouco de política, ela fala, existe uma situação de revolução aqui, mas a gente não sabe da onde é, né? Isso é intencional, né? Ela não quer, ela consegue, através disso, criar uma dimensão mais universalizante desse trabalho, né? Dessas reflexões, né? Então ela não atribui a história dela a um determinado lugar. Essa história se passa no Rio de Janeiro, no século XX, 1930, no governo Vargas. Isso não existe, né? Ela consegue, através disso, somado, obviamente, a preocupação dela de apresentar a sua visão filosófica, poética, artística do mundo, né? Com isso ela consegue dar um caráter mais universal para o livro dela, né? Então é isso, é um livro que eu acho que vale muito a pena conhecer, né?
A gente tem aí algumas questões bastante discutíveis aí dos cursos de vestibular aí. Saiu na imprensa, né, a notícia de que a FUVEST vai fazer os livros aí só com publicações femininas, né? Mas eu acho que valeria a pena aí a gente pelo menos o pessoal da FUVEST, o pessoal dos vestibulares, levarem em consideração, já que o critério talvez seja de escolher aí artistas aí que são do gênero feminino, sem entrar nessa polêmica, né? Mas talvez poderiam então dar um espaço para a Giza, porque realmente é algo assim muito fora do comum. Eu fiquei bastante impressionado com o livro dela. Então é isso, se você se interessou por esse canal, se você tem interesse na área de história, de literatura brasileira, quer discutir nacionalismo, sempre dentro de um viés anti-imperialista, né, que lute aí de fato pela soberania nacional. Então convido que você conheça o meu canal, dê um like e nos vemos no próximo vídeo.